Fala pessoal, como que vocês estão? Hoje eu estou gravando esse vídeo aqui porque eu quero te trazer 7 ferramentas indispensáveis para todo treinador que está começando ou que você pensa em dar os seus treinamentos ou se você já dá os seus treinamentos, sejam eles online ou presenciais, mas que são fundamentais para você trabalhar no que você desenvolve. E isso é uma coisa que, assim, muitos treinadores, muitos coaches, mentores me perguntam com relação a essas ferramentas, só que não são ferramentas tradicionais das quais talvez você deva estar pensando que são. Então, por exemplo, tem lá as nossas 100 ferramentas de coaching e tudo mais nesse sentido, mas são ferramentas um pouco diferentes as que eu quero te trazer aqui hoje, e que são fundamentais nesse sentido. Por que que eu quero te trazer isso? Normalmente a gente foca muito nas ferramentas técnicas, no desenvolvimento do coaching, nos nossos treinamentos em si, só que muitos profissionais do desenvolvimento humano têm me perguntado, por exemplo, como que eu faço para fazer o marketing que a gente desenvolve, como que a gente faz para ter atração de clientes, como que a gente faz para lotar os nossos treinamentos, sejam eles presenciais ou online nesse sentido, ou mesmo os seus atendimentos individuais. E é o que eu quero trazer para você nesse vídeo aqui. Então, é trazer essas ferramentas que vão facilitar a sua jornada, que vão facilitar a sua vida nesse sentido, e que vão ajudar você a conseguir atrair clientes, a melhorar o seu posicionamento, a mostrar e como que você vai se portar, por exemplo, nesse sentido, usando essas ferramentas. Talvez algumas você já conheça, talvez outras não, mas elas são fundamentais dentro desse processo. E talvez todas as ferramentas que eu vou te mostrar aqui, elas têm as suas versões gratuitas. Então, são maneiras que você pode usar para potencializar o que você já desenvolve, ok? E ao mesmo tempo também você crescer o seu negócio dentro do desenvolvimento humano, beleza? Então, dentro do que eu quero te trazer dessas ferramentas, a primeira ferramenta que eu quero te falar é sobre o Canva. Então, talvez você deve falar assim: ah, mas eu já conheço o Canva. Talvez você já conheça, talvez você ainda não conheça. Mas é uma ferramenta gratuita para você fazer sua edição de imagens, fazer edição de vídeos também, se assim você desejar. E é uma ferramenta que ela traz muitos templates aí para você usar nas suas postagens, para você usar nas suas redes sociais. Então, se você ainda não usa o Canva, eu deixo essa sugestão para você. Se você já usa, o que eu te digo é se aprofunda mais dentro dessa ferramenta. Porque, assim, um dos pontos que pegam para os coaches, para os profissionais do desenvolvimento humano, para os treinadores nesse sentido, é o ponto de ficar muito preso naquela questão da produção de conteúdo. Ah, mas eu tenho que produzir conteúdo. Ah, mas eu tenho que produzir conteúdo para depois eu vender. Muda um pouco essa ótica. E o Canva ele pode te ajudar nesse sentido do quê? De você conseguir produzir postagens que sejam intencionais e que atraiam clientes para o seu negócio, que sejam atrativas para suas redes sociais e ao mesmo tempo ela possa te trazer ali seguidores, mas que você converta esses seguidores em clientes nesse sentido. Então, quando a gente fala do Canva, e até um modelo, por exemplo, eu falo que as suas postagens elas devem ter, nesse sentido, é o modelo AIDA. Então, ela deve chamar atenção, gerar interesse, gerar desejo e, ao mesmo tempo, ter uma chamada para ação. Isso você pode fazer através de um carrossel, de um post único também, ou mesmo através de um vídeo. Mas o Canva ele te ajuda a fazer isso. Porque ele já tem os seus templates prontos, já tem ali, por exemplo, se você digitar coaching, por exemplo, ele já vai ter algumas postagens relacionadas a coaching nesse sentido. Se você digitar, por exemplo, treinamento, curso nesse aspecto. Então, a sugestão que eu te deixo já também aproveitando o Canva é, ao invés de você focar na produção massiva de conteúdo, foca em fazer a sua venda, foca em organizar o seu negócio primeiro. Planeja, sei lá, o seu evento, seu treinamento. Pense assim, o que que você precisa que vai chamar a atenção dessas pessoas? Qual é a postagem que você precisa desenvolver que vai chamar a atenção dessas pessoas? E é isso que você vai fazer, e é isso que o Canva ele pode te ajudar muito nesse sentido.
Então, essa é a primeira ferramenta que eu queria te trazer. Uma segunda ferramenta, nesse sentido também, que vem nessa questão, é o CapCut. E o CapCut, por que que eu te trago ele? Ele é uma ferramenta de edição de vídeos, vamos dizer assim, mas dentro dessa produção, quando você vai pensar em criar o seu direcionamento e você vai criar, por exemplo, um anúncio, uma postagem falando do seu treinamento, falando dos seus processos, assim por dizer, ele pode te ajudar muito nesse sentido. E o CapCut, ele tem a sua versão agora também para o PC. Então, se você usa ou não usa, por exemplo, eu deixo essa sugestão para você. Ela facilita muito também essa produção. E, por exemplo, você está fazendo um vídeo, você consegue criar as legendas automaticamente pelo CapCut e você ainda consegue trazer aquela, como que a gente vai dizer assim, mas aquelas mudanças na legenda, aquelas legendas mais interativas, então que vai mudando, que vai destacando. Por exemplo, se você olhar as minhas redes sociais nesse sentido, você vai ver lá que as legendas elas vêm nesse aspecto. E aí eu já te deixo o convite, se você ainda não me segue, se você ainda não me conhece, nos siga no Instagram, nos acompanhe aqui também pelo YouTube. Então, se inscreva no nosso canal, já deixo esse convite para você também, beleza? Então, o CapCut é uma ferramenta que você pode utilizar para melhorar a produção dos seus vídeos e, ao mesmo tempo, para você criar uma legenda, para você facilitar, para você fazer, criar essa interação com o seu público nesse sentido. Então, são ferramentas importantes e que são gratuitas também nesse aspecto. E que você não precisa ficar dependendo de uma equipe para ficar fazendo para você. Ela é uma ferramenta muito interativa. Então, você já consegue ali, por exemplo, criar suas legendas, fazer edição do seu vídeo, por exemplo, e assim por diante. E se você desejar, ao mesmo tempo, você consegue ainda usar pela versão no celular. Então, você tem essas duas possibilidades. E ela é uma ferramenta que pode te agregar muito no desenvolvimento humano e no seu negócio nesse sentido, para fazer os cortes dos seus vídeos e assim por diante. Beleza? Sendo assim, uma outra ferramenta que eu vou falar aqui para você agora e que é fundamental, principalmente se você pensa no mundo digital e não necessariamente só na questão do digital, mas é você usar as ferramentas de armazenamento de curso. Quando eu digo armazenamento de curso, mas são plataformas de armazenagens do seu curso. Hotmart, Eduz, Monetize, por exemplo, são plataformas e ferramentas muito interessantes porque elas conseguem integrar dentro de um mesmo lugar várias funcionalidades que podem te ajudar, desde o sistema de pagamento, uma plataforma segura para o seu aluno acessar e assistir, por exemplo, o seu curso, se você já tem um curso gravado. Se você não tem um curso gravado, por exemplo, você pode gravar o seu curso e hospedar lá dentro. Então, essas plataformas, elas te ajudam muito nesse sentido. Por exemplo, aqui a gente usa a Hotmart. E dentro da Hotmart, a gente consegue usar até o sistema de pagamento da plataforma, por exemplo, para fazer os nossos atendimentos individuais, para fazer as mentorias, por exemplo. Mas mesmo que seja presencial, mesmo que não vai ser um curso gravado, mas eu consigo já deixar minha mentoria lá dentro para que no momento que o meu cliente ele entre em contato, que ele fale assim, Douglas, eu quero ter uma mentoria com você, eu simplesmente vou pegar e vou enviar esse link para ele. Então, são ferramentas, é uma ferramenta que ela é muito útil nesse sentido também, seja se você trabalha offline ou mesmo no online. Hoje não tem como muito a gente você ficar refém ali de, de outros meios de pagamentos e tal. Então, é uma possibilidade de você facilitar o seu negócio nesse sentido. E, ao mesmo tempo, a sugestão que eu te deixo é, se você ainda não tem um curso online, se você ainda não transformou o seu conhecimento em um curso online, é uma ótima oportunidade para você fazer isso, beleza? E assim, eu poderia aqui te enumerar N motivos para você fazer isso. Mas eu gosto muito do presencial, gosto de ter o contato com as pessoas. Sim, maravilha, eu entendo. Eu também sou assim. Eu quero, e a gente vai fazer, vai voltar os treinamentos presenciais
ainda esse ano, mas hoje eu não vejo, por exemplo, um modelo de negócio sustentável e até para você ter um produto de entrada que você não tenha um produto digital. Então, o que você talvez vai precisar é saber como fazer a venda disso. E um dos meios e um dos caminhos para que isso aconteça é você ter o seu curso hospedado. Então, se você ainda não fez isso, se você ainda não tem, essa é uma ótima oportunidade. Então, essa é uma ferramenta que eu verdadeiramente acredito que você deva utilizar dentro do seu negócio. Se você é treinador, se você é coach, se você é mentor, e nesse sentido, por exemplo, aí depois você vai entender o que melhor funciona para você, presencial, online, mas você conseguir fazer essa mescla, ela é fundamental para que você consiga acelerar os seus resultados, para que você consiga ter assim mais previsibilidade, atração de clientes nesse sentido, entre outros fatores. Isso eu vou deixar para a gente falar em um próximo vídeo, por exemplo, mas esse ponto é uma sugestão que eu te deixo aqui. Então, a terceira ferramenta é você ter uma plataforma ali online de cursos que você possa hospedar os seus treinamentos. Isso pode ser Hotmart, pode ser Eduz, Monetize, entre outras. Eu não estou fazendo uma propaganda aqui, mas eu quero te deixar essa sugestão nesse sentido. E, por consequência, sendo assim, quando eu falo para você que você precisa vender o que você faz e você precisa aparecer para as pessoas certas, uma ferramenta que é indispensável também para você é você usar do Facebook Ads, do Google Ads nesse sentido. Principalmente se você vai começar, eu vou começar agora. Por onde eu começo? Cara, é muito importante você usar as ferramentas do Facebook Ads, então do Meta Ads nesse sentido, gerenciador de negócios, gerenciador de anúncios, que é onde você vai conseguir, por exemplo, selecionar o público que você quer falar. Então, por exemplo, quando você fala assim, ah, mas por onde eu começo? Esses dias eu recebi uma pergunta assim, mas por onde eu começo? E normal, obviamente, não é simplesmente você só ir lá e anunciar. E como eu falo até para os nossos alunos mentorados, você consegue fazer isso sozinho nesse começo. E é um ponto que é interessante você pensar. Por exemplo, ah, mas, poxa, eu tenho que ter uma agência e tal, que não sei o quê. Mas faz até mesmo para você aprender, para você entender como funciona. E ali, quando você define o seu nicho, qual é o seu público e tudo mais, é muito mais fácil para você direcionar para o público certo. Então, dependendo do nicho no qual você atua, a faixa etária do seu cliente, é você saber, por exemplo. Então, você usar essas ferramentas, ela vai te ajudar, por exemplo, no posicionamento certo. Para quem você vai querer anunciar? Faz sentido? E aí você consegue selecionar qual dispositivo você quer fazer isso, se vai ser, por exemplo, só para computador, só para celular e assim por diante. Não é um bicho de sete cabeças. Então, essa é uma tecnologia, é uma ferramenta que você precisa usar dentro do seu negócio. Eu não estou falando isso simplesmente porque, eu quero que você venha para a minha mentoria, para eu te ensinar como faz isso. Não. Você talvez vai poder buscar outras pessoas. Beleza. Mas eu acredito que você, no mundo do desenvolvimento humano, como treinador, você precisa entender essa ferramenta e usar dentro do seu negócio. Se a sua ideia é crescer, escalar, atender muitas pessoas, mesmo que seja individual, mesmo que seja um treinamento, o meu primeiro treinamento, por exemplo, ele teve o treinamento presencial, quando a gente fez, lá em 2018 ainda. Ele teve 7 pessoas. E a gente fez as vendas usando o Facebook. E eu não sabia direito como fazer, mas eu sabia que eu precisava começar. E foi ali que as coisas aconteceram. Então, meio com um investimento baixo, porque eu não sabia se ia dar certo, se não ia, e funcionou muito bem. Eu consegui trazer o público que eu buscava, o público que eu queria, exatamente por ter feito isso. Então, usar essa ferramenta, ela pode te ajudar a te conectar com o seu público certo. Ah, o meu público são casais, o meu público são atletas, pais de atletas. Você consegue fazer isso tudo usando essas ferramentas. Então, essa é uma sugestão que eu deixo para você. Por consequência, existe uma ferramenta que vale muito a pena você pesquisar essa ferramenta e você utilizá-la também.
que ela se chama Store Brand. Então, como eu disse, não adianta simplesmente você saber como apertar os botões ali no Facebook Ads, por exemplo, fazer um anúncio, mas se você não sabe o que você vai comunicar com o seu público, se você não sabe o que você vai falar para ele. Então, você dominar essa arte da comunicação, de entender a copy, por exemplo, ali, de entender os gatilhos mentais, são importantes também dentro desse processo. Nossa, Douglas, mas eu preciso entender tudo isso. Olhando assim, parece que é uma coisa muito complexa, mas uma coisa ela está ligada à outra. E não é difícil de você fazer. Você, como treinador, é importante você dominar, por exemplo, essas ferramentas para você entender, até depois se você tiver alguém que vai fazer para você, mas para você conseguir debater, para você conseguir falar com essa pessoa. E o Store Brand, ele te ajuda a construir uma narrativa, ele te ajuda a construir uma história, seja desde um anúncio, por exemplo, que você vai construir para o seu negócio, que você quer falar com o seu cliente, ao mesmo tempo até do momento de você criar uma aula, de você dar uma aula, de você construir um conteúdo, de você pensar o seu treinamento. Então, o Store Brand, ele é essencial nesse sentido também. Ah, mas eu vou fazer uma reunião. Usar essa ferramenta, ela vai poder te ajudar bastante nesse sentido também, a trabalhar a sua comunicação, a trabalhar a comunicação do seu negócio nesse sentido. Vindo nessa linha também, uma ferramenta que é importante você utilizar e que ela pode te ajudar nessa construção é a inteligência artificial, é o chat GPT, por exemplo, para você, muitas coisas que você vai trabalhar dentro do seu treinamento, dentro da sua comunicação nesse sentido, é uma ferramenta que ela pode ser interessante para te ajudar a ganhar tempo, que vai te ajudar, por exemplo, a melhorar a sua forma de se comunicar, de buscar muitas vezes informações para complementarem o seu treinamento nesse sentido, o seu conhecimento nesse aspecto. Obviamente, ela não substitui a sua busca pelo conhecimento, mas ela pode te ajudar. Ela pode te ajudar a ganhar tempo, por exemplo. Ela pode te ajudar a ser mais produtivo, principalmente quando você está buscando essa questão. E se você, igual eu falei, não é você ficar focado na produção de conteúdo, por exemplo, para depois você vender, mas você pode usá-la para construir um conteúdo que já te ajuda a vender o seu produto, o seu serviço como treinador nesse sentido, treinador de pessoas e assim por diante. Então, essa é uma ferramenta que vale a pena você utilizar e aprender como trabalhá-la dentro do seu negócio. E, por consequência, se você for ver as ferramentas que eu estou trazendo aqui, não são ferramentas técnicas como Roda da Vida, análise de perfil, nem nada disso, mas são ferramentas que vão te ajudar na sua base tecnológica do seu negócio. Talvez você vai falar assim, essa que eu vou te dizer agora, você vai falar, nossa, mas é óbvio, mas tem muita gente que ainda não consegue trabalhar muito bem com essas ferramentas, que são as plataformas de streaming, por exemplo, o Zoom, o Google Meet. Então, ou seja, tem muitos profissionais ainda que têm uma certa reticência no uso dessas tecnologias. Dentro de uma mentoria que eu ministro, por exemplo, tem um dos nossos mentorados que o grande desafio dele é lidar com o digital, é conseguir gravar vídeo, por exemplo, usando plataformas online. E aí ele falou, poxa, eu consigo lidar muito bem estando com pessoas no presencial, mas eu tenho um grande desafio em lidar com as pessoas nesse ambiente virtual. Então, você precisa dominar essa ferramenta. Essas são ferramentas que podem te ajudar muito nesse sentido também. Então, o Zoom, você consegue utilizar o gratuito, o Google Meet também. Ah, com o tempo, talvez se você precisar, aí você vai ter a necessidade, por exemplo, de ter algo pago. Mas de todas que eu te falei até aqui, todas você consegue começar de forma gratuita, beleza? E aí, uma outra ferramenta é o próprio WhatsApp. Então, é você saber usar o seu WhatsApp. É você saber usar essa ferramenta para que ela te dê retorno, para que ela te traga vendas, por exemplo, nesse sentido.
para que você faça fechamentos, para que você traga alunos para o seu treinamento, para que você traga alunos para as suas mentorias e assim por diante. Porém, nesse sentido, você criar uma automatização ali junto com o WhatsApp pode ser uma forma interessante. E aí, uma ferramenta que pode ser um complemento aí ao WhatsApp também é uma ferramenta que se chama ManyChat, aonde você consegue usá-la tanto no seu Instagram quanto no seu próprio WhatsApp também, para que assim você consiga converter, por exemplo, suas postagens em vendas nesse sentido. Sabe aquela postagem que você vai lá e digita assim, ah, eu quero, ou a pessoa pede para você digitar uma palavra, por exemplo, e ali a pessoa já recebe todas as informações, não sei se isso já aconteceu com você, mas uma das maneiras de você fazer isso é você utilizando o ManyChat, e você consegue integrá-lo com o seu Instagram, com o seu WhatsApp, e assim você conseguir direcionar as pessoas para o seu treinamento ou, quiçá, para os seus atendimentos, para o que você está desenvolvendo dentro do seu negócio nesse sentido. Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que tenha feito sentido para você essa aula aqui. Então, eu queria te trazer ferramentas que elas possam ser funcionais e que funcionam para nós aqui também dentro do nosso modelo de negócio, mas que você possa dar mais atenção para essas ferramentas, que você consiga integralizá-las nesse sentido e que elas funcionem para você nesse aspecto. Por quê? Tem muitos profissionais do desenvolvimento humano, muitos treinadores, por exemplo, que vão lá e fazem um anúncio e não deu certo e desistem. Mas por que que desistem? Porque às vezes não deu o tempo certo da maturação, porque às vezes não conheceu bem a ferramenta, não conseguiu desenvolver em algum ponto ali alguma coisa que realmente fizesse com que pudesse ter o tempo de resultado. Então, ter essa paciência, ter essa resiliência também em trabalhar essas ferramentas são fundamentais nesse sentido. Então, me conta aqui também nos comentários se você já trabalha com alguma dessas ferramentas, se elas são importantes para você como treinador dentro do seu negócio. E me conta aqui o que, que você gostaria de saber mais sobre essas ferramentas, se você gostaria de ter um detalhamento maior sobre alguma delas nesse sentido. Eu vou ficar muito feliz em contribuir com você. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no nosso canal. A ideia é estar trazendo ainda mais conteúdos como esse que possam agregar para você nesse sentido no mundo dos treinamentos, sejam com ferramentas mais tecnológicas, como a gente falou hoje, mas ao mesmo tempo também ferramentas técnicas que possam agregar no corpo do seu treinamento e assim por diante. Maravilha? Espero que tenha feito sentido para você. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.